Gente, tudo bem? Então, estamos agora no módulo 2. Essa é a primeira videoaula do módulo 2. E conforme vocês viram, né, eu chamei esse módulo de observações, né? Bom, então, neste módulo, qual é a pretensão? É que vocês tenham aí, né, à disposição de vocês, as orientações, né, as principais orientações que vocês vão utilizar para as observações, né, neste momento de estágio. Bem, mas antes de iniciar a explicar o que exatamente vocês vão observar, certo? Eu quero só retomar com vocês algumas coisas, três dúvidas, né, que eu tenho recebido vários e-mails de vocês ali na página no fórum que nós temos a disciplina de orientações e dúvidas. Também tem algumas questões frequentes que, então, eu resolvi retomar nessa videoaula para que vocês fiquem com, né, o menor número de dúvidas possíveis. Bem, a carga horária do estágio é de 20 horas, tá? Essas 20 horas devem ser para acompanhar o professor de filosofia, já que esse estágio é um estágio de observação da prática docente, tá? Então, eles vão acompanhar a atividade do professor de filosofia em sala de aula. Mas vocês podem acompanhar outras atividades, valendo 5 horas, certo? Por exemplo, reuniões pedagógicas, conselho de classe, projetos interdisciplinares, atividades aos sábados, né? Vocês podem, ou seja, aquelas atividades que o professor executar na escola, ele está executando no papel de profissional, de professor naquela escola, certo? Então, é uma prática docente também, tanto no momento da sua organização, né, que muitas vezes se dá em reuniões na escola, né, para se for um projeto interdisciplinar, em algum momento os professores se reúnem para organizar, enfim, né? Então esses outros momentos, né, que o professor está em trabalho na escola e que vocês puderem participar, é possível, né, acrescentar nessas 20 horas, tá, de estágio. Lembrando, cada período observado vale 1 hora, mesmo que o período seja de 45, 50 minutos, 55, depende de cada escola, mas mesmo que vale por cada período, vale 1 hora, certo? E essas atividades, cada atividade participada vale 1 hora, certo? Então, essa era uma dúvida. Outra dúvida que eu venho respondendo com muita frequência é se é possível observar aulas de sociologia, de história, geografia, visto que muitas vezes o professor de filosofia também trabalha com outras disciplinas, né? Não pode, gente. Você tem que observar como ele desenvolve as aulas de filosofia especificamente, certo? E pode observar mais de uma turma. Sim, pode observar mais de uma turma. Primeiro, segundo, terceiro ano, 101, 102, 103, enfim, quantas turmas de primeiro. Ou seja, vocês podem observar mais de uma turma. E eu acredito que seja desejável, inclusive, que vocês observem a atividade do professor em turmas diferentes. Por que isso? Porque vocês podem, né, utilizar essa oportunidade para duas situações distintas. Primeira situação, vocês podem ver, né, em que turma, né, vocês querem estagiar depois, no ano que vem. Podem definir, né, para que turma vocês querem estagiar no ano que vem. Por exemplo, se vocês acreditam que é importante, que vocês se dão melhor, de repente, com o conteúdo lá do terceiro ano, vocês já podem ir observando mais aulas do segundo ano, para ir conhecendo melhor aquela turma, né? E já tendo mais familiaridade com aquela turma, né? Então, isso é uma vantagem, né? Se vocês já sabem com qual turma vocês querem trabalhar no estágio 3, né? Vocês já podem ir acompanhando aquela mesma turma, tendo mais, né, um olhar mais acurado, assim, para ela. E também vocês têm a oportunidade, assim, observando a atuação do professor em turmas diferentes, vocês têm também a oportunidade de ver
Qual ano vocês também acham que vão se dar melhor, assim, né? De repente tem, porque o primeiro ano tem os alunos de primeiro ano, no geral, tem um perfil diferente, no segundo, no terceiro, né? Um dos fatores que explica isso é a questão da própria maturidade do estudante, né? Conforme, né, vai passando o tempo, né, vai avançando as turmas, eles vão ficando mais avançados em idade, e isso também acaba tendo uma diferença, assim, né, em relação à maturidade deles, ao próprio estudo, enfim. Então, vocês também podem observar isso e os conteúdos que o professor está desenvolvendo e ver o que vocês preferem. E num outro momento, né, que eu acho que é importante fazer esse passeio por turmas, que vocês vão conseguir perceber algo que eu já venho dizendo para vocês, no estágio eu já falava, que uma aula nunca é a mesma, nunca é a mesma, porque as turmas são diferentes. De repente, vocês podem ter a oportunidade de ver o professor atuando numa turma, uma aula, e quando troca de turma, ele vai para, né, o mesmo adiantamento, de repente ele está numa turma de segundo ano, bate, ele vai para outra turma de segundo ano, o mesmo planejamento, a mesma aula. E vocês vão ver, vão ter a oportunidade de ver que numa turma ocorre de uma forma, na outra turma ocorre de outra forma, né? Então, acho que é desejável, tá? Não apenas pode, mas eu acho que é interessante que vocês façam essas observações em mais de uma turma, certo? Bem, então, iniciando, então, as minhas orientações para vocês relacionadas às observações. O que observar? O que vocês farão, então, neste momento de estágio? Bem, vocês vão observar a rotina escolar, as atividades, a forma de desenvolver os conteúdos, como os alunos se envolvem nas situações escolares, se tem situações que possam limitar a atividade docente, situações que favorecem a atividade docente, situações que são recorrentes, situações incomuns. Bom, o que quer dizer isso? Rotina escolar, vocês vão observar como que funciona aquele turno com a dinâmica especificamente, né, do professor, aluno. Quando bate, os alunos entram em sala de aula, esperam o professor entrar, o professor entra, entram todos os alunos, o professor faz a chamada no início da aula, no meio, no final, de que forma são feitas as atividades, né? Como os alunos se envolvem nessas atividades. Tem alguma situação que pode limitar, né, que essas atividades aconteçam, ou que possam prejudicar, ou que não favoreçam? Quais são as situações que vocês percebem que acabam levando essa atividade a ter uma melhor qualidade, né? Um melhor desenvolvimento? Quais são as situações que ocorrem, né, com mais frequência? Teve alguma situação em comum, algo que vocês não esperavam, algo que sai da rotina escolar, né? Bem, e quando alguma coisa sai dessa rotina, né? Quais são as reações dos alunos? Né? Quando ocorre na escola ou ocorre na turma alguma coisa que não é comum, qual é a reação? Quais são os ambientes que os alunos têm, né? Em suas aulas? Eles têm as suas aulas na sala de aula, eles têm uma sala de vídeo, ou tem uma sala temática, como que funciona? Como são esses ambientes? Né? É bem iluminado, é frio, é úmido, é pintado, enfim, né? Como é esse ambiente da sala de aula? As aulas, elas são sempre na sala de aula? Ou elas vão variando, né? Tem alguns outros locais onde os alunos preferem, né, ter as suas aulas. Que tipo de aula os estudantes preferem? Costumam preferir, assim, né? Demonstram preferência mais. É possível perceber, durante o desenvolvimento das aulas, das atividades, enfim, né, habilidades e competências que estejam sendo desenvolvidas ali, né? É possível perceber habilidades e competências?
sendo desenvolvidas nas aulas, ocorrem projetos interdisciplinares, né? No caso das escolas estaduais, né, estão ocorrendo, melhor dizendo, os eixos formativos. Como está a organização do novo ensino médio? Bom, e aqui eu faço uma pausa só para explicar que eu coloquei ali no módulo alguns sites do governo do estado em que explica, né, esse novo ensino médio. E por que eu acho importante nós estarmos, né, nos ambientando nessa questão agora, né? Porque ano que vem, quando vocês estarão fazendo estágio, vocês vão se deparar com escolas, né, que estão se organizando ou que já passaram pelo processo de organização, que são as escolas focais, né? Esse ano, no Rio Grande do Sul, várias escolas, né, foram escolhidas para ser escolas focais, para irem já se organizando, elaborando estudos e ajudando, né, a desenvolver esse projeto do novo ensino médio na sua aplicação aqui no Rio Grande do Sul, certo? Então, mas a partir do ano que vem, todas as escolas, né, vão ter nesse formato, né, do novo ensino médio, e ocorrerão eixos formativos nessas escolas, certo? Bom, então, esses eixos formativos serão atividades, assim, em que os alunos, eles poderão escolher, né, qual, né, fazer, de acordo com seus projetos de vida. Mas eu vou trazer para vocês, vou falar melhor para vocês sobre esse novo ensino médio, tá? Mas já deixei ali como sugestão de leitura para vocês no módulo, dois links para que vocês tenham ali as informações, pelo menos as informações iniciais, tem bastante material ali, tá? Que vocês podem procurar. Então, a escola que vocês estão fazendo essas observações, né? Seria até interessante conversar com a supervisão, como estão se preparando, se já estão se preparando, né, para o novo ensino médio. Bem, outras coisas, então, tem atritos entre alunos, né? Quais são as motivações desses atritos? Como que se dá a relação entre professor e alunos? Quais as maiores dificuldades encontradas pelo professor? O que o professor considera fundamental para um bom aprendizado, né? Eu acho que essa pergunta é bastante importante também, né? Vocês podem fazer diretamente para ele no momento que vocês acham que seja oportuno, né? Em quais momentos os estudantes demonstram ter maiores dificuldades de aprendizagem, né? Porque muitas vezes os estudantes estão assistindo uma aula quietos, né? A gente supõe que estão prestando atenção. Quando se pergunta, todo mundo balança a cabeça, entendeu? Mas se a gente pede para explicar, né? Aí já muda o semblante, né? Então, assim, olha, aprender ou entender ou, né, ter domínio daquilo que está sendo falado, né, do que está sendo discutido, apresentado, é bastante relativo. Então, vocês vão observando, né, e eu acho que seria importante que vocês né, nessas observações tentassem entender, né, de que forma os alunos apresentam dificuldades na aprendizagem, né? De que forma eles vão apresentando. Alguns estudantes vão apresentando essas dificuldades em forma de indisciplina, né? Outros vão apresentar essa dificuldade externando que não conseguiram entender, outros apenas vão, né, ficar fechados em si mesmos e não vão externar essa dificuldade, outros vão virar para o lado e seguir conversando, outros vão pegar o celular. Então, de que forma, né, esses alunos eles vão demonstrando? A presença de vocês, dos estagiários em sala de aula, provocou alguma alteração na turma? E como foi se estabelecendo essa relação entre vocês, né, os estagiários e os estudantes, o professor e a escola? Como que foi ocorrendo, né, essa relação? No que diz respeito ao planejamento, tá? Vocês precisam conversar em alguns momentos, né, com o professor,
Claro, é o que eu digo para vocês, no momento que seja oportuno, né? Que vocês vejam que o professor possa, assim, conversar, vocês vão batendo um papo descontraídamente, né? E perguntem para o professor é, como que ele planeja o trabalho dele, né? Quais são os conteúdos que ele dá ênfase, quais os métodos que ele privilegia, né? Em que medida observa a dinâmica escolar e extraescolar para adaptar o seu próprio planejamento, tá? Ou seja, vocês precisam identificar, né? O professor, ele segue o plano de curso, né, que a escola possui. Você sabe que tem os conteúdos, um plano de ensino, tá? Melhor dizendo, um plano de ensino. A escola possui para cada componente curricular, né? Cada disciplina. Então, o professor segue aquele plano. Bom, a partir de qual material os estudantes desenvolvem as atividades? Eles desenvolvem as atividades com livro, no quadro, o professor passa a matéria no quadro, os alunos copiam, o professor usa xerox, né? Enfim, quais atividades os professores melhor trabalham, mais gostam de trabalhar e quais os alunos preferem, né? E quais são as atividades que nem o professor gosta de trabalhar e também nem os alunos gostam de trabalhar. Existe uma diversificação nas metodologias adotadas? O professor segue alguma metodologia específica? Né, esse planejamento, né? Eu acho que tem que ficar o mais claro possível para vocês, né? As possibilidades de planejar e a ideia não é que vocês copiem o professor, né? E nem que critiquem o professor, né? E nem que critiquem a escola, nada disso. Mas a ideia é poder, a partir das observações de vocês, irem visualizando, né? Com o que ou melhor, as coisas todas, os estudos todos, os textos, né, as explicações que vocês têm tido ao longo desse tempo, né, que vocês consigam analisar, ver, né, como elas estão lá na escola e aprender com a escola também, porque a gente não pode nunca, né, passar pela cabeça da gente que a escola não ensina, né, que a escola não tem o que nos dizer, né, neste momento da nossa formação. Ensina bastante, tá? Bom, material didático. Que tipo de material didático o professor costuma utilizar, né? Qual é o papel que assume o livro didático na aula, né? Ele é central, esse livro é alternado com outros livros ou outros materiais, né? Ou da produção do próprio professor, ou enfim, que ele vá buscando. No que diz respeito à avaliação, eu acho bastante importante, espero que vocês tenham oportunidade de visualizar, de participar, de observar os momentos de avaliação, né? Porque é importante que vocês percebam, né, nessa escola que vocês vão analisar, qual é a concepção de avaliação, né? Presente na prática desse professor, como ele incentiva a participação dos alunos, em que medida acompanha a aprendizagem dos alunos, né? Como se dá esse acompanhamento de aprendizagem. Claro, a gente vai ter um módulo específico para falar melhor, né, sobre avaliação, mas é importante, né, que vocês estejam atentos, né, para tanto conversar com ele para saber melhor e porque o que ocorre essa nova forma de avaliar que é adotada pela maior parte das escolas estaduais, ela precisa, né, demanda da gente um pouquinho de atenção, um pouquinho de estudo, porque não é uma média aritmética, certo? Vocês não têm um número de acertos para dar nota, né? Vocês vão avaliar a partir de habilidades, competências, a partir de objetivos, enfim, né? Então, vocês precisam entender, né, como isso é feito na escola, em que vocês estarão, né, de que forma a supervisão, de que forma o professor faz essa avaliação, porque a partir disso, no ano que vem, quando vocês estarão exercendo a prática docente, vocês têm que trabalhar dentro daquilo, vocês não podem trabalhar com outro sistema avaliativo que não seja o sistema avaliativo adotado pela escola, tá? O professor faz exercícios, de que tipo, ele faz prova, como é a prova do professor, atribui nota ou, né, um parecer ou um conceito para todas as atividades ou apenas para algumas, como é feito, né?
Também a gente vai falar um pouquinho sobre as necessidades especiais num módulo específico nesse semestre, mas é importante que vocês percebam se tem alunos com necessidades especiais no ensino médio, na escola que vocês vão estagiar, né? Por quê? Porque vocês sabem que o aluno com necessidade especial, ele possui o direito de ter um plano adaptado, né? Então, vocês vão ter, se na classe que vocês estagiarem tiver um aluno com necessidade especial, vocês vão ter o plano de aula para os alunos, no geral, e um plano de aula específico para esse aluno, certo? Então, quais as necessidades especiais? Se esse aluno ele tem atendimento especializado, se não tem, ou seja, se ele frequenta uma sala de recursos, né, ou né, outro tipo de atendimento, se ele tem, né, o seu plano adaptado, e como esse aluno participa das aulas. Ele participa, ele não participa, ele se nega, ele faz a atividade de uma forma diferente, enfim. Bom, gente, para essa nossa primeira videoaula, é isso que eu trago. E agora, na nossa próxima videoaula, eu trago mais algumas indicações para vocês, orientações de o que fazer, né? O que observar exatamente nessas 20 horas que vocês estarão na escola. Tá bem? Até mais.